Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos desse segundo dia do terceiro encontro dos docentes aposentados e aposentáveis das Universidades Federais do Nordeste e quinto encontro de aposentados e aposentados da UFPE. Gostaria de apresentar, com grande honra, o professor José Menezes Gomes, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em História Política pela UFPE e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas. Atua na área de Teoria Econômica com ênfase em Economia Política, especialmente nos seguintes temas: crise capitalista, imperialismo, fundos de pensão, políticas públicas e lutas de classe. É coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida e componente do Observatório de Políticas Públicas e Luta Social da UFAL. Gostaria também de informar que, por problemas técnicos em virtude de voos, o professor Alexandre Aguiar dos Santos não conseguiu chegar até agora neste evento. Mas vamos continuar os trabalhos com a participação do professor José Menezes Gomes, ao qual eu passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao convite, mas ao mesmo tempo agradecer a existência de ensino público. A Escola Técnica Federal, a Escola Unipovas, a UFMT, a UFPE, onde eu fiz doutorado, a UFCG, onde eu fiz mestrado, a USP, onde eu fiz doutorado. Ou seja, eu sou fruto do serviço público. Eu acho que essa é a questão fundamental que nós temos que ver. Nós temos que tratar exatamente da importância do que significa a universidade pública, o que significa o serviço público. Porque aí nós vamos entender o drama que significa os ataques que nós sofremos. Ou seja, é o espaço que o filho do pobre, no meu caso, teve para poder estudar e, de certa forma, ter um padrão de vida um pouco melhor. Bom, alguém aqui ouviu falar de CAPEM? CAPEM. Para a geração mais nova, CAPEM foi uma experiência de previdência privada nos anos 80, que faliu em 83, se envolveu no escândalo do lago de Tucuruí, que era uma ideia que estava sendo feita. A CAPEM foi contratada para fazer o desmatamento desse lago, não fez e acabou provocando um dano ambiental muito grande. E ela faliu e foram mais ou menos 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas que faziam parte dela que perderam. E hoje ela voltou com o nome de CAPEMISA. CAPEMISA, cuidado, é a nova forma de apresentação. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu queria só destacar que parte do que eu vou falar resulta da pesquisa que eu fiz aqui com o Marcos Costa Lima, no pós-doutorado, e eu fui exatamente revirar todas as experiências de previdência privada que nós tivemos. E, para minha surpresa, quando eu abri a revista do Exército, lá tem patrocínio de 4 previdências privadas. E aí eu começo a minha exposição exatamente dizendo o seguinte: somente os servidores civis foram atingidos pela privatização da Previdência. Os servidores militares, não. Então, isso é muito importante que destacar. E aí eu fui ver mais detalhes. Os militares contribuem com 8,5% para a Previdência Pública. Nós contribuímos com 11%. Eles contribuem com 8,5%, mas se eles contribuírem com mais de 1,5%, eles podem colocar as filhas até 2037 recebendo a pensão. Hoje isso representa quase 5 bilhões por ano. Então,
Esse é um aspecto que eu queria começar a destacar, que somente os servidores civis foram atingidos, e justamente aqueles que passaram pela experiência de previdências privadas nos anos 80 e 90 e que quebraram, esses não aceitaram a previdência, a privatização da previdência. Bom, mas outra coisa que é importante se destacar, e que a gente acaba esquecendo. Alguns falam assim, mas você ter direito à previdência pública integral é um absurdo. Por que o setor privado não tem o mesmo direito? Primeira coisa, a previdência pública integral ela é derivada da contribuição. Eu pago 11% sobre a totalidade do meu rendimento. No setor privado se paga 8,5%, às vezes 11%, sobre o teto da previdência. Então eu pago, na verdade, 2,4 vezes mais. Então, a previdência pública integral não é favor, é o fato de que nós pagamos mais. E antigamente, tanto o setor público como o setor privado podia ter uma contribuição maior. O que eles fizeram? Rebaixaram o teto. Bom, mas vamos lá. Eu queria passar um filminho que tem algumas cenas muito fortes, mas eu acho que para explicar os vários aspectos de um fundo de pensão, esse filme é o melhor que tem. Alguém me mandou uma peça de humor, mas depois eu achei que ali estava a forma exata de explicar o conflito que não é colocado. Ou seja, esse dinheiro que os trabalhadores aplicam no fundo, ele vai ser aplicado depois aonde? Em títulos da dívida pública, em ações. Mas esse filme mostra outra coisa. Como se o dinheiro produzisse dinheiro. Bom, deixa eu ver. O tema aqui é o seguinte: uma moeda encontra com uma cédula, encontra com a outra, aí começa a namorar. Olha que bonitinho. Deixe conosco que nós multiplicamos. Agora a chinesa aqui, ó. Pode? Imagina que isso é uma propaganda de um banco mostrando como que esse banco é capaz de multiplicar o seu dinheiro. Então, o que isso cria? A ideia de que para o dinheiro se reproduzir, é simplesmente você precisa deixar as células se encontrarem no local adequado, que à noite elas resolvem tudo. É isso exatamente que eu vou, durante toda a minha exposição, contestar, que a coisa é muito mais além. Você não está simplesmente pegando dinheiro e dando para alguém, você passa a agir como capital. Bom, então olha só, deixa eu só saber aqui. Bom, o que eu vou tentar colocar aqui é que não se trata apenas da privatização da Previdência, e não se trata apenas mas se trata da Previdência da Seguridade Social. O que nós temos aqui é um processo de privatização que já aconteceu com a saúde, e por isso nós estamos, grande parte, já dependendo da saúde, assistência, mas principalmente previdência social. E mais que isso, se trata da privatização de funções do Estado que até então eram colocadas como direito. E vou mais além. Não é apenas analisar a questão da previdência ser privatizada, mas
da intensa precarização do trabalho que nós vamos ter agora. Mais grave ainda, nós vamos ter agora, está sendo proposto uma nova forma de contratação de professores, a direção da CAPES havia montado, que não passaria mais por concurso público. O que significa isso? É a ameaça à própria carreira de setor público. E aí é muito importante retomar o seguinte: como é que funcionava isso? Nós tínhamos um regime de repartição simples. Uma geração financiava a outra. Por exemplo, a galera ali mais nova, ela seria beneficiada do que vocês aqui pagaram, ou seja, uma geração estaria bancando a outra, não precisava de um fundo, não precisava de nada. Precisava apenas que a quantidade de servidores públicos continuasse na mesma proporção, porque uma geração financiava a outra e você tinha regime de repartição simples. Isso progressivamente vai acabando. Cria-se um regime de capitalização, que é o quê? Você não tem mais uma geração financiando a outra, mas sim você vai pegar esse recurso, vai aplicar no fundo, e esse fundo vai transformar em aplicações de mercado financeiro, no futuro vai ou não assegurar a sua aposentadoria. Então, isso aqui é bem decisivo entender. Por que mas como que acontece essa reforma? Fernando Henrique tentou 3 vezes, não conseguiu. O Lula, em 6 meses, conseguiu aprovar a reforma que o Fernando Henrique lutou por 3 vezes. Mais que isso, conseguiu aprovar a cobrança de contribuição para aposentados. Para vocês mais novos, os professores que hoje têm direito à Previdência Pública Integral vão pagar Previdência. Talvez seja a única experiência do mundo em que os trabalhadores, ao se aposentarem, continuam a pagar a Previdência. Bom, então, o que nós temos? Nós temos exatamente esse sistema em que acaba-se com a solidariedade entre as gerações e acaba com a solidariedade de classe. Essa charge aqui, eu tive a ideia de começar a usar charge nas exposições, porque um artista ele consegue rapidamente com a charge, e porque demoraria 15 minutos, 1 hora, talvez 2 dias, ele consegue. Então, é mais ou menos assim. Cortar a cabeça dos capitalistas ali. É mais ou menos assim o processo de extração de mais-valia. Ou seja, você tem aqui os dois capitalistas e no processo de trabalho extraem o excedente. É esse excedente aqui que vai assegurar, participar desse excedente que vai assegurar a previdência privada no futuro ou não. Então, é claro que às vezes na terça-feira, depois de dar tanta aula seguida, eu ensino mais ou menos daquele jeito. Ou seja, você vai ter que participar do processo de extração de mais-valia. E é isso que significa o quê? É a quebra da solidariedade de classe. Como é que funciona isso? Bom, eu estava saindo de uma aula na Federal do Maranhão, onde eu dava aula, e uma aluna me deu uma carona e ela é funcionária do Banco do Brasil. Quando passou na porta do Banco do Brasil, ela falou: professor, esse é o nosso banco. Eu falei: como? Esse é o nosso banco? Esse é o banco que te deixa com 80% de perda salarial? Esse é o banco que arrocha seu salário? Esse é o banco que aumenta a sua jornada? Ou esse é o banco que você é acionista indireto e por isso você acha que esse é o seu banco? Então, este é o problema principal que vai surgir na luta de classe. Quem eu sou? Eu sou o trabalhador, reclamo, inclusive, se ele sempre faz greve, justo, inclusive, ou eu sou a participante do fundo de pensão e, para garantir o meu futuro, eu destruo o presente meu e do resto da classe trabalhadora. Meu argumento central aqui vai ser exatamente esse. Previdência privada, para resolver o problema de alguns no futuro, acaba com o presente e futuro de toda a classe trabalhadora. Como que isso acontece? Vamos pegar o caso da Previ.
Previ é o fundo de pensão do Banco do Brasil. Quem é que manda na Vale do Doce? Alguém arrisca? Antigamente era Roger América, todo mundo demonizava ele. Agora nem sei quem é. Mas na verdade, quem manda na Vale do Doce é o fundo de pensão do Banco do Brasil, junto com mais 2 fundos de pensão, junto com o Bradesco, BNDES-Par, Grupo de Sul. Eles controlam uma empresa chamada Vale Participações. O controle acionário da Vale do Doce é feito pelos trabalhadores do Banco do Brasil. E agora? O que isso representa? Para os trabalhadores do Banco do Brasil conquistarem a sua previdência complementar no futuro, eles se transformam em gestores da Vale do Doce. Então, para aumentar a possibilidade de pagamento das pensões no futuro, eles precisam o quê? Que o salário da Vale diminua, que o avanço salarial, claro, prossiga, que a precarização do trabalho se intensifique, que a terceirização se acentue. Ai, que confusão! Quem está produzindo todos os danos aos trabalhadores da Vale são os trabalhadores do Banco do Brasil. E aí eu fui investigar e eu descobri o quê? Eu descobri que a própria carreira do Banco do Brasil não existe mais uma carreira. Eu sou de Mato Grosso, há muito tempo atrás, você ser do Banco do Brasil, 25 anos atrás, todo fazendeiro queria que a sua filha ou filha casasse com alguém do Banco do Brasil. É uma coisa assim notável. Hoje, ser funcionário do Banco do Brasil, o salário deve ser mais ou menos R$ 1.600, ou chega a R$ 2.000, e você praticamente não tem carreira. Então, o Banco do Brasil, a Previ, se expande e as condições de trabalho no Banco do Brasil são cada vez mais precarizadas. Meu tio era office boy no Banco do Brasil em 78, ganhava 2 salários mínimos e meio como office boy, 4 horas de trabalho. Hoje, quem ganha isso é um funcionário que disputa com 10 mil pessoas. Então, olha a contradição que os próprios trabalhadores do Banco do Brasil vivem um processo de precarização acentuado, enquanto o seu fundo de pensão passa a atuar em vários outros espaços. E aí eu posso, antes de passar o resto da transparência, não posso esquecer uma coisa. O escândalo da Petrobras agora trouxe à tona um alguém que era do fundo de pensão da Petrobras, que estava envolvido com esse escândalo de lavagem de dinheiro e tudo mais. Adivinha para onde é que ele foi agora? Ele agora faz parte do Funpresp. Ou seja, está tendo todo o know-how, experiência para o Funpresp. Capacidade. Então, esse é um problema bastante sério. Porque como é que funciona? Toda vez que o Banco do Brasil, que o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, compra ações de uma empresa determinada, ele coloca lá alguém no conselho de administração. E aí você passa a ter uma burocracia que tem uma remuneração, às vezes, de 40 mil, 50 mil por mês, porque eles passam a gerir o capital, a gerir a empresa junto com os demais capitalistas. Por exemplo, quem privatizou mais nesse país? Todo mundo sabe que foi Fernando Henrique. Agora, quem privatizou efetivamente foram os fundos de pensão ligados ao PT e à CUT. Vamos lá, aeroporto, rodovias, as empresas estatais, todas elas foram privatizadas. Aonde aconteceu o quê? Uma aliança entre os fundos de pensão e as empreiteiras e os bancos. Quem, por exemplo, a Odebrecht é sócia de grande parte das empresas privatizadas, junto com os fundos de pensão. O melhor exemplo é a Telemar, a antiga Telemar, agora é Oi. Quem era dono da Telemar? Alguém lembra? Tasso Gereissati, do PSDB, é o irmão dele. Mas quem era o outro lado? Os fundos de pensão. Então, esse é o problema central que nós vamos ter. É que os fundos de pensão, progressivamente,
estiveram por trás do processo de privatização. Bom, aqui vamos mostrar agora o seguinte fato. Qual é a diferença básica entre os fundos de pensão anteriores e os fundos de pensão atuais? Antigamente nós tínhamos fundos de pensão que eram de benefício definido. O que significa isso? Você sabia exatamente o que é que você iria receber no futuro. Acabou. Agora nós temos fundos de pensão de contribuição definida. Significa que você sabe quanto que você paga, mas você não sabe quanto é que você vai receber. E aí tem um problema muito sério, que todos eles, tanto um como o outro, dependem de quê? Depende do que der no rendimento das ações e depende do que ocorrer com os títulos da dívida pública. Então, vamos pegar aqui as bolsas de São Paulo. Porque os planos anteriores de benefício definido, eles passaram um momento em que as bolsas renderam muito. Então, esses fundos de pensão naquela época são totalmente diferentes dos fundos de pensões de hoje. Mas muitos acham que fundo de pensão é a mesma coisa. Não é. Porque, primeiro, olha só. Aqui eu tenho volume de compra de ações por investidores estrangeiros na Bolsa de São Paulo. Percebam só. Em 94 era 12 bilhões, passou para 30 bilhões, 98, 39, 2003, 30 e pouco bilhões, 2004, 83, 2007, 2008 chegou a 410 bilhões. Então, esse volume gigantesco de capitais vindo dos Estados Unidos vem para as bolsas e provoca o seguinte: olha só a valorização que vai ter na bolsa. Ela tinha 4.000 pontos, 4.200, 98, 6.000, 99, 17, 2003. Ela antes era 11.000, 22, chegou a 73 mil pontos. Então, as ações tiveram uma valorização gigantesca. E os fundos de pensão nessa época tiveram uma participação grande. Então, mas o que significa isso? Significa justamente o quê? Que essa etapa possibilitou aos fundos rendimentos elevadíssimos em função do volume de capital fictício, e não é o que está acontecendo agora. Ano passado foi 15% a menos, esse ano talvez seja em torno de 10%. Significa que, de lá para cá, as ações estão rendendo cada vez menos. Isso significa que os fundos de contribuição definida estão cada vez mais ameaçados de não poder assegurar a complementação. Mas aí tem uma coisa também bastante importante. Era para ser previdência complementar. Ou seja, até 4.300 é pública e além disso, só que não é complementar. A previdência privada é maioria. Vamos imaginar um professor de final de carreira vai ganhar 15 mil reais. Se ele fizer todas as etapas. 15 mil, o teto é de 4 e pouco, significa que 2/3 da previdência dele é dependente do mercado financeiro. E o que vai acontecer? Muitos professores vão protelar a sua aposentadoria, porque enquanto ele estiver trabalhando, ele tem direito a rendimento integral. Então, o que vai acontecer efetivamente é praticamente a supressão do direito a aposentar. Por quê? Se ele entra no fundo de pensão, ele corre o risco de não ter, e é o que está acontecendo, o valor devido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai protelar o máximo possível, e aí nós temos exatamente a supressão. Então, então vamos voltar. Tem uma coisa que é muito importante. A minha exposição é fundo de pensão e dívida pública. Olha só, alega-se que não tem recurso para a saúde, para a educação, para a previdência, para isso e para aquilo. Mas olha só, este ano, esse governo vai gastar R$1 trilhão para pagar o serviço da dívida pública.
E é daí que vem parte dos banqueiros. Olha só, vocês não se assustam com esse dado? Engraçado é que a gente acaba transformando isso como uma coisa do cotidiano. E 1 trilhão, o que é 1 trilhão na verdade? Vamos lá. O orçamento das federais é em torno de 20 bilhões. Gasto do serviço público em torno de 200, servidores públicos em torno de 220 bilhões. Depois você paga o juro da dívida, é 4 vezes. E é essa fonte de despesa que é encoberta e se atribui ao servidor público. Olha só qual é a ideia. Esse não daria para pagar 50 anos de passe livre de forma geral, construir 5 mil hospitais públicos, construiria 20 mil escolas públicas, construiria 28 milhões de casas populares, 36 milhões de casas populares. Isso aqui não. E estádio, sinceramente, eu nem vou contar. Bom, nós temos o regime jurídico do trabalho, nós temos o regime estatutário e seletista. Regime jurídico de previdência, nós temos o regime geral, que é onde está a grande parte dos trabalhadores do privado, e o regime próprio de previdência. E o regime de previdência complementar. E olha, aqui tem uma coisa muito séria. Porque os regimes próprios, em alguns locais, ele já não funciona mais como regime de repartição simples. Parte da previdência pública também está submetido ao regime de capitalização. A Previdência, que é o regime próprio de previdência de Alagoas, há uma suspeita de que tenham aplicado parte das ações em ações da OGX. Alguém já ouviu falar da OGX? Alguém já ouviu falar do Playboy arruinado? Eike Batista? Ele conseguiu falir uma empresa de petróleo. Mas os regimes próprios de previdência que pegaram esse dinheiro e aplicaram em ações da OGX, da Petrobras, da Vale, tiveram um prejuízo muito grande. Mas por enquanto é suspeita só. Bom, mas olha só, a questão toda aqui é saber por que se começou a privatizar a saúde, a privatizar a educação, a privatizar a previdência, segurança. Então, para falar disso, eu tenho aqui a taxa de lucro dos Estados Unidos. Desde 1959, a taxa de juros de lucro industrial era de 8%, ela chegou a quase 13% em 1960, e a partir de 70, a taxa de lucro nos Estados Unidos começa a cair. E essa queda da taxa de lucro do setor industrial vai levar à busca de outras formas rentáveis de se ganhar dinheiro. E é aí que entram as reformas dos vários estados nacionais, para que as funções do Estado, os direitos que nós tínhamos, se transformassem em mercadoria. E aí vai se dar o quê? O processo de privatização da previdência, da saúde, da maior parte dos serviços públicos. Então, isso aqui, nos Estados Unidos, vai começar em 74, não lembro agora o nome exato da legislação. Lá vai ser privatizada a previdência pública. E aí, qual é a desculpa para justificar a previdência privada? A desculpa é que esse dinheiro que nós vamos passar a pagar, ele vai para um fundo de poupança de longo prazo, e isso aí geraria o desenvolvimento econômico. Essa é a argumentação que está na justificativa do documento que levou à aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, a ideia é de que a poupança privada iria levar à condição de aumentar o investimento e aumentar a geração de emprego. Mentira. Por quê? Porque grande parte do dinheiro que vai entrar, ele vai para comprar dívida pública e ele vai para comprar as ações. Como eu mostrei, as ações brasileiras se valorizaram 4 vezes e o produto interno bruto não cresceu. Então, mas este era o argumento principal, e dessa forma poderia se ter, olha só, fundos de pensão. No Brasil, esse dado aqui é de 2010, eu acho. Nós tínhamos aqui composição dos investimentos, hoje são 650 bilhões. Títulos públicos, 226 bilhões. Ações, 177 bilhões. Títulos privados, 3. Operações compromissadas, 27.
derivativos 0,17. Olha, essa palavra derivativos é complicada, mas isso aqui é o tipo de aplicação financeira mais perigosa que existe. Foi essa que acelerou a queda da Bolsa de Nova York. E que no Brasil existiam limitações, os fundos de pensão não podiam aplicar em derivativos. Não podiam. Agora já pode. Então, significa que os novos fundos de pensão vão ter aplicações em derivativos e vão ficar expostos ainda mais ao tipo de ativo financeiro mais arriscado. Imóveis, 15% aplicado em imóveis. Olha só, você aplica no fundo de pensão e depois ele aplica no fundo de imóveis. Direitos dedutórios, valores a pagar e receber, fundo de investimento. Então, vamos analisar esses dois aspectos. O que significa um fundo de pensão pegar 226 bilhões e aplicar em título da dívida pública? Título da dívida pública? Vamos lá. O que é isso? São títulos que o governo lança para captar dinheiro e oferece taxas de juros cada vez mais elevadas. Mas, toda vez que o Estado lança títulos públicos pagando juros cada vez mais elevados, ele tem que pagar cada vez mais ao serviço da dívida pública. Se você vai pagar cada vez mais ao serviço da dívida pública, de onde é que você vai tirar esse dinheiro? Deixa eu ver se vocês estão... Alguém arrisca? Você sabe. Eles vão tirar da saúde, da educação, da segurança, eles vão tirar dos direitos, dos serviços públicos básicos. Por isso, o arroz salarial, por isso o desmonte da educação, por isso o desmonte de tudo. Ou seja, para que o fundo de pensão tenha mais rendimento no futuro, ele precisa que a taxa de juros seja cada vez mais elevada e que o compromisso do governo com o pagamento do juro seja cada vez maior. Olha que maldade. Significa que para melhorar a situação dos fundos de pensão, que se dane a saúde, que se dane a educação, que se dane a previdência, que se dane tudo. Porque o que está em jogo é justamente o quê? É o futuro daqueles que estão no fundo de pensão. Ações. Quanto maior for o grau de exploração nas empresas, mais valia você extrai e os fundos de pensão passam a compartilhar de parte da mais-valia. Então, quanto mais explorado estiverem os trabalhadores das empresas onde os fundos de pensão atuam, melhor para os trabalhadores dos fundos de pensão. Que crueldade! Ou seja, quanto melhor for para uns, pior será para outros. Olha o que eu acabei de falar. Composição acionária da Vale do Doce. Está aqui. Peguei direto da página da Vale. Sim, Valepar é a empresa que controla a Vale do Doce. Ela é composta por Fundo de Pensão do Brasil, Mitsui, Grupo Mitsui, Bradesco, BNS-FAB. Então, quem manda a Vale do Doce são os trabalhadores do Banco do Brasil. Olha só, isso. Sim. Isso aqui é o lucro dos bancos. O lucro dos bancos, em 98, 99, olha como ele cresce a partir de 2013. Por que o lucro dos bancos cresceu tanto? Primeiro, arroz salarial. Segundo, tarifas cada vez maiores. E terceiro, compra de títulos da dívida pública. E quanto mais o Estado paga dívida pública, mais os banqueiros ganham dinheiro. Mas não são só os banqueiros. Porque normalmente nós estamos ocupando dos banqueiros. São os banqueiros e os fundos de pensão. Quer dizer que o banqueiro e o fundo de pensão acabam tendo mesmos interesses? Exatamente isso. E aqui eu nem chamo mais de colaboração de classe. Aqui é como se fosse praticamente a adesão aos interesses da outra classe. Então, por que isso aconteceu? Quando o PSDB estava no poder, o superávit primário era 3,75. Quando Palocci assumiu, ele falou: não vou admitir que no governo do PT se tenha um superávit primário de 3,75. É uma nota da minha tese.
realmente, ele colocou 5 e pouco. Ou seja, o Palocci começou o processo no qual o superávit primário aumentou. O que é superávit primário? É o volume de dinheiro que você economiza para pagar dívida comum. Olha só aqui. Esses aí são os compradores de título da dívida pública. Bancos nacionais e estrangeiros compram 55% dos títulos da dívida pública. Fundos de pensão compram 16%. Fundos de investimento, que é outra forma de disfarçar, 21%. E empresas não financeiras, 8%. Quer dizer, empresas não financeiras. São as grandes empresas brasileiras que pegam dinheiro do BNDES a 5% ao ano e compram título da dívida pública, e vendem, compram título da dívida pública a 12%. 13% agora. O que significa isso? Mas vamos só parar para entender um pouquinho esse aspecto. As empresas brasileiras pegam dinheiro do BNDES a 5%. Quanto é que nós pagamos do cheque? Quando é que alguém paga aquilo? Ou ninguém dá um dinheiro emprestado? Mas se pega, ninguém. É bom, todo mundo aqui não tem nenhum compromisso com o banco. Mas se algum aqui por um acaso tiver, o Banco do Brasil cobra consignado, se não me engano, é quase 2% ao mês. O cheque especial é 140%. Os capitalistas desse país compram, pegam dinheiro assim. Mas depois ele empresta dinheiro ao governo para rolar a dívida a 12%. Sabe quanto é que isso dá? 25 bilhões de subsídio que o governo dá por ano. Agora, de onde é que vem esse dinheiro? Não, uma parte desse dinheiro vem de onde? Uma parte desse dinheiro do BNDES, que é dado e subsidiado para os grandes empresários, vem do corte do orçamento. Vem do nosso bolso. Diretamente e indiretamente dos alunos. Indiretamente dessa população. Ou seja, é uma crueldade, porque são esses que compram as ações como título da dívida pública. Essas são muito caras. Não existe uma regulamentação. Se bem que essa função da indústria, na verdade, ela tem algumas coisas para seguir para pegar dinheiro, né? Tem alguma fiscalização. Porque senão assim é tudo demais. Eu vou comprar e vender dinheiro, beleza, né? Bom. Mas eu acho que é uma regulamentação para a empresa. O banco tem uma regulamentação, não sei dizer qual é, mas tem. Isso é tudo demais. Vou pegar dinheiro e vender. Na verdade, você não tem como você. O que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui eu estou interpretando. Ninguém vai dizer que acabou de sair do empréstimo do BNDES e foi imediatamente comprado de dívida pública. Inclusive seria crime. Mas você tem uma forma de fazer isso. Você pega a mais-valia que você extraiu, não reinveste ela, compra da dívida pública e depois pega dinheiro emprestado do BNDES. Bom, aí tem a fiscalização e aí está o problema. Propriedade privada você não pode ter acesso a determinadas informações que são sigilosas. Mas olha só, olha, chegar aqui agora. Isso aqui é um estudo feito pela Auditoria Cidadã de 1995 a 2011. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É a execução orçamentária. Agora nós vamos ver de onde vem o dinheiro que é usado para o lucro dos banqueiros e o lucro dos fundos de pensão. Olha só. Isso aqui foi gasto com saúde e saneamento. De 95 era isso aqui, e no final ele chegou aqui. Esse ano está em torno de 100 bilhões. 100 bilhões. É o 2014. Saúde e saneamento. Vamos ver agora. Serviço da dívida. Aqui era 700. Esse ano, 1 trilhão. Calma. Ano que vem, 1 trilhão e 300. O que significa isso aqui? Que o que foi gasto com saúde e saneamento em 2014 é um décimo do que foi gasto com serviço da dívida. Vamos ver. Em carros
mais, educação e cultura. É a mesma coisa praticamente. Foi mais ou menos 105 bilhões. E aí, serviço da dívida. Isso mesmo. Então, olha só, em carros, pessoal em carros. Este ano está chegando a 230 bilhões, incluindo aposentado e não aposentado. Olha só, serviço da dívida de 1 bilhão, mais de 4 vezes. Então, por que se quer privatizar parte da Previdência? É simples. Olha o quanto ela representa. São 22% do orçamento. Previdência privada, seja aberta ou fechada, hoje movimenta 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais é muito dinheiro. Imagina que eu vou demorar quanto tempo para chegar nessa. Brincadeira. Uns milhões de anos. Então, olha só. Isso aqui mostra uma situação bastante constrangedora. Por que ninguém fala isso na imprensa? Você não vai ver. Esse debate que está vendo aqui, você não vai contar nenhum jornal, nenhuma TV vai colocar. A única discussão que eles colocam é que aumentou o gasto público e que tem que cortar o gasto público. É o novo ministro agora, não é o nome do rapaz? Levi. Ele está dizendo que tem que diminuir o gasto público. Olha só, eu concordo. Gasto público com o serviço da dívida. Não o gasto público com os serviços essenciais. Então, aqui tem uma questão muito importante, que é o seguinte: esse país vai pagar 1 trilhão de reais até o final do ano. Eu fiz um seguinte exercício: o que poderia representar? Com metade disso, o que nós poderíamos fazer? 100 bilhões, nós poderíamos duplicar a verba de saúde. Mas não custa nada, né? Vai dar 1 trilhão para o banqueiro, mas 100 bilhões nós duplicaríamos o investimento em saúde pública. O que isso poderia acarretar? Duplicar a verba de saúde pública. Não? Os planos de saúde iriam ali. Ou não? Porque o que eu estou tendo, eu estou demorando 2 horas e meia para fazer uma consulta para ver se eu estou gripado para tomar um remédio determinado. Ou seja, meu sobrinho até disse que aquele, não vou nem falar o nome, não, aquele plano de saúde é um SUS com ar-condicionado. Então, nós poderíamos duplicar o investimento em saúde. Por que não duplicar também o investimento em educação? Mais 100 milhões? Poxa vida, 1 trilhão para o banqueiro? Então, duplicando os gastos com saúde, com educação pública, o que isso iria acarretar? Imagina, nós poderíamos duplicar a quantidade de universidade. Mas o que aconteceria com a educação privada? Fecharia as portas. Fecharia literalmente. Porque se você duplica a oferta e garante a qualidade, você limita. Mas vamos imaginar então com reforma agrária. 50 bilhões? Por que não? O que isso representaria? Se você investe maciçamente em reforma agrária, mas tem uma coisa. Estamos falando sempre que o problema da inflação é necessário se combater. Mas eu acabei de falar algumas coisas aqui que iriam combater a inflação de imediato. Por quê? O que significou a privatização da saúde? Significou que a saúde passou a entrar no índice de custo de vida. Significa que parte do nosso custo de vida deriva da saúde privada. Se ela desaparece, um item a menos vai pressionar a inflação. Se a saúde, se a educação privada também, um item a menos, a inflação iria cair. Se de repente fizéssemos um investimento de 50 bilhões ou 100 bilhões em reforma agrária, na sua devida proporção, ou devido conceito, o que aconteceria com os produtos agrícolas? Haveria uma baixa, porque você estaria o quê? Aumentando a produção e principalmente sem agrotóxico. Então, olha só, se você redefine o papel da dívida pública, você pode atuar em todos os setores e combater as fontes
principais de inflação que estão onde? Estão na privatização das antigas funções do Estado. Hoje, os preços administrados são responsáveis, se não me engano, por 40% ou 50% do índice de inflação. Então, toda vez que sobe a escola, toda vez que sobe o plano de saúde, tudo isso contribui com a inflação. Então, mas olha só, até agora nós gastamos 250 bilhões, ainda sobra 750 bilhões. Então vejam bem, o que poderíamos fazer se esse dinheiro que está sendo usado para pagar a dívida pública, que alimenta os fundos de pensão, fosse utilizado para as devidas funções, inclusive produtivas mesmo. Nós aumentaríamos o nível de emprego, aumentaríamos o nível de renda, estaríamos atuando na fonte dos conflitos sociais verdadeiros. E, no entanto, o que nós temos? Nós temos um sistema da dívida controlando inteiramente a nossa subjetividade. O Grupo Auditoria localizou quem são os patrocinadores dos jornais, de televisão e tudo. São os bancos. Quem controla a mídia nesse mundo são os bancos. Então são eles que sempre colocam o servidor público como inimigo número 1. Porque para eles sempre tem que combater o déficit público. E combater o déficit público é reduzir o salário dos servidores. Para sobrar o quê? Para pagar a juros da dívida pública. Esse valor da dívida, nós estamos numa lei de Congresso agora para você diminuir esse dinheiro que vai sair da área de consideração. Essa aí é apenas a dívida pública das unidades federativas que foi, em 97, transformada em dívida federal. Esse é o gráfico, né? Aqui está incluindo todos. Ah, não, aí é outra coisa. Exatamente. Aumentar o superávit primário é aumentar o volume de dinheiro para pagar a dívida pública. Se esse valor para querendo pagar, o real para pagar, está em torno de quanto esse 1 bilhão? Não, o que eu sei é que para o orçamento do ano que vem já está previsto 1 trilhão e 300. Por mais que se aprove qualquer coisa, já está designado para o ano que vem 1 trilhão e 300. Ou seja, vai subir desse ano 1 trilhão para 1 e 300. Bom, olha só, isso aqui é uma charge que mostra exatamente o quê? Durante a crise de 2008, o que nós tivemos? Todo o dinheiro público foi usado para quê? Para salvar a General Motors, para salvar a EG, para salvar os grandes bancos, para salvar as grandes empresas capitalistas. Somente nos Estados Unidos nós tivemos mais ou menos 16 trilhões de dólares usados para salvar grandes empresas. E de onde é que tiraram o dinheiro? De sempre. Passamos 25 anos de neoliberalismo, todo mundo dizendo: não tem dinheiro para a saúde, não tem educação, não tem para a previdência, não tem isso, não tem aquilo. Na hora que os bancos quebraram, não chamaram para discutir orçamento, para todo aquele ritual democrático, para as etapas de efetivação da lei do orçamento anual. Tudo isso não existe quando se trata do interesse da classe dominante. Rapidamente, eles liberaram 750 bilhões para salvar os bancos. E aí, o que significa? Vai tirar mais uma vez da mesma fonte. Bolsa Banqueiro. E eu, nessa época da eleição agora, eu comecei a fazer um embate com alguns colegas, inclusive, que só falam da Bolsa Família. Mas a Bolsa Banqueiro é 1 trilhão. A Bolsa Caserna, que são as filhas de militares que recebem pensões, 5 bilhões. Bolsa Família, 23 bilhões. Bolsa Indústria, que é o subsídio dado ao BNDES, 24 bilhões. E a Bolsa Tio Sam. A Bolsa Tio Sam, essa é mais difícil de ser percebida. O governo brasileiro, para comprar reserva, para manter as reservas, ele compra dólar e depois se transforma em dívida pública. Ele acaba se endividando a 12%. Esse dinheiro, na forma de dólar, vai para as reservas e depois ele compra título da dívida americana a 1% ao ano. Isso dá subsídio ao ano de 52 bilhões de dólares.
Isso significa, em reais, 120 bilhões. Ou seja, o subsídio que nós damos ao comprar o título da dívida pública americana a 1% é mais do que esse país gasta com saúde. O que eu estou colocando é exatamente isso. O Brasil, não só o Brasil, todos os países do mundo praticamente que têm reservas, mantêm parte dessas reservas aplicadas em títulos da dívida americana que rendem até 1%. É uma coisa extremamente revoltante. Porque isso eu chamo que a bolsa tio Sam. Então nós criamos uma situação em que criou-se um código, a bolsa do pobre, e isso legitima as bolsas do rico. Somando tudo, vai dar mais ou menos 1 trilhão e 150 bilhões, que é transferido para banqueiro, para industriais e... Bom, deixa eu sair desse negócio. Isso aqui essa chave também, como é que se deu o corte das escolas para os bancos. Isso aqui se refere ao efeito da crise capitalista, porque os estados nacionais que estavam alegando que não tinha dinheiro, eles foram praticamente arrombados pelos efeitos da crise dos Estados Unidos. Olha só, BNDES. Para quem o BNDES empresta dinheiro? Saque. Peraí, mas não são elas? São elas. Inclusive, aqui tem uma coisa bastante séria. Na pesquisa que eu fiz, com orientação do Marcos Costa Lima, que eu estudei parte da Petrobras, o que eu descobri é que a Petrobras, desde o Telenor, ela perdeu a noção, perdeu a concepção de empresa que cumpria todas as funções e passou a ser uma empresa que terceirizava funções. E nesse momento surgem as empreiteiras agora como petroleiras. Então, as principais funções que antes eram dominadas pela Petrobras, agora ela contrata a Odebrecht, a da Gutierrez, a Carlos Galvão, a Camargo Correia. Mas peraí, essas empresas não têm nenhuma tradição de atuar no setor de petróleo. E agora elas são decisivas para a Petrobras cumprir. Então, o que nós temos aqui? As mesmas empresas que financiaram os 3 principais candidatos são as que mais recebem dinheiro. Olha, o Odebrecht. Eu não tinha visto. Odebrecht, 41%. 41% é o volume de participação. E ainda é. Outras empresas. Mas peraí. Não tem um amigo e nem média empresa. E aqui tem uma coisa bastante danosa. Que além disso aqui, o BNDES também passou a criar as empresas campeãs. Era incentivar a fusão de empresas como Friboi. Essa chave é quadrilha. Ou seja, todos aqui têm os patrocinadores. Bom, essa chave já mostra outra coisa, que é o seguinte: durante a fase neoliberal sempre se falava que o Estado era ineficiente, que ele era incompetente, que ele deveria se afastar da economia, que ele devia fazer isso e aquilo. Tá. Por isso devia privatizar tudo. Mas na hora que veio a crise, o que o Estado fez? O Estado, representação ideal da classe dominante, foi na salvação dos grandes capitalistas. E aí, exatamente, o mercado mamando na teta do tio Sam. E olha, essa aqui agora é... Sabe o que eles estavam fazendo? Estavam dentro do avião, viajando para a África do Sul, para o velório do Mandela. Ou seja, aqui nós temos a geração de governantes responsáveis pela constituição e manutenção do sistema da dívida. O sistema da dívida é exatamente esse em que o Estado cada vez mais se endivida sem contrapartida. Sem contrapartida nenhuma. Antigamente ele se endividava para fazer uma estrada, se endividava para fazer isso, se endividava para fazer... Agora,
Ele se endivida porque ele é o próprio gestor de parte da dívida. Por quê? Quando ele eleva a taxa de juros, ele está aumentando o seu pagamento. Bom, vamos à questão agora. O que devemos fazer no sentido de reverter a privatização da Previdência do servidor? Isso não pode ser uma coisa inseparável. Nós vamos ter que lutar contra esse processo juntando todos os demais fatores privatizados. Uma das coisas fundamentais é justamente a destruição do SUS. Ou seja, nós estamos cada vez mais vulneráveis, dependendo dos serviços privados, e, no entanto, o serviço público está cada vez mais ameaçado. A defesa do SUS tem que ser uma coisa fundamental, por quê? Porque ela vai unificar toda a nossa luta com todos os trabalhadores. E por que o SUS? Meu sobrinho acabou de ter um acidente em Mato Grosso, teve uma pequena fratura no rosto e esperou 2 meses para conseguir a cirurgia. Ganhou a justiça, vai custar 100 mil, se não me engano. Semana que vem ele vai fazer essa cirurgia, ou seja, graças ao SUS. Um parente meu veio para Maceió e a minha sobrinha colocou um feijãozinho no nariz. E aí, no primeiro momento, ele tinha plano de saúde Caci, não, plano de saúde Caci, a garantia. Só que com ele, fomos no primeiro hospital, a médica já falou, não, aqui não tem emergência pediátrica. Fomos no outro, aqui também não tem emergência pediátrica, mas se você for agora no HGE, você vai ser atendido porque lá tem um médico que está de sobreaviso. Não foi o que aconteceu. Ele tinha plano de saúde considerado o melhor, não foi atendido em nenhum dos hospitais privados de Alagoas. Teve que ir ao serviço público. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós vamos ter que retomar a luta na defesa de todos os serviços básicos, porque o plano de saúde não assegura praticamente nada, só é mais um custo. Mas vamos lá, olha para esse dado aqui. É um dado recente que diz o seguinte: pirâmide da riqueza mundial, 0,7% da população mundial controla 41% da riqueza. Esse processo de financiarização da riqueza, que na verdade é a expansão da esfera financeira, ele vai acelerar ainda mais a concentração da riqueza. Por quê? Porque você tem exatamente o que? Através da esfera financeira, a concentração, de certa forma, é mais rápida. Isso aqui, o Thomas Piketty fez um livro recente que trabalha melhor isso. Aqui é a financiamento da campanha, nós já falamos. Olha só, se nós estamos falando que o Brasil contribui com 42% do seu orçamento para pagar a dívida pública, nós temos um país que está muito mais à frente, os Estados Unidos. Eles pagam em torno de 820 bilhões de dólares com gastos militares. Isso dá 1 trilhão, quase 2 trilhões de dólares. Não, de reais, desculpa. E olha só, eles pagam 58% dos gastos americanos, exército. E agora estão questionando um plano de saúde criado para 40 milhões de habitantes mais pobres, porque os republicanos acham um absurdo que essa população pobre dependa do Estado para ter atendimento médico. Eles acham que tem que correr ao setor privado. Mas, para gastar 58% com o exército, eles não questionam. E olha só, riqueza, PIB e riqueza financeira dos Estados Unidos. Azul, produto interno bruto, ativos financeiros das famílias. Percebam como se expande a partir de 94. E é aqui exatamente onde se tem a expansão dos fundos de pensão. Os fundos de pensão são os principais responsáveis pelas grandes aplicações na dívida pública, das ações de dívida pública. E o que aconteceu com a crise de 2000 e a crise de 2008 com os fundos de pensão? Nos Estados Unidos, em 2008,
se perdeu quase que 4 trilhões de dólares no dinheiro que tinha nos fundos de pensão. Traduzindo, 4 trilhões vai dar 9 trilhões de reais. Não sei se você incomoda, né? Falar trilhões, está todo mundo familiarizado com essa ação. Eles perderam uma fortuna nos mercados de ações. O que significa você ter um fundo e de repente essas aplicações levarem a perdas gigantescas? Isso está acontecendo no Brasil nos principais fundos de pensão. Tem fundo de pensão que já está indo para o terceiro ano consecutivo de perda. Se você for registrando perdas consecutivas que ameaçam o próprio valor que tinha inicialmente, o que tem que ser feito? Você tem que elevar a contribuição do trabalhador e a contribuição do patrocinador. Futuramente, o governo brasileiro, que é patrocinador de grande parte dos fundos de pensão, vai ter uma nova despesa, que vai ser justamente gastar mais dinheiro para cobrir parte das perdas provocadas pelo fundo de pensão. Por exemplo, o FUNPRESP começou, se não me engano, com 50 milhões. Se ele aplicou quase metade em ações e quase metade em títulos públicos, os títulos públicos do ano passado teve rendimento baixo. Então, dos 50 milhões, ele já perdeu uns 20 milhões. Então, possivelmente, se ele mantiver essas perdas rapidamente, os novos professores que entraram no FUNPRESP terão que aumentar a sua contribuição. E o governo, por sua vez, também. Isso significa que, mesmo aumentando a sua contribuição, não assegura a eles a previdência privada integral. Por quê? Porque é o rendimento do setor privado. E olha só, aqui cai por terra todo o argumento de que o problema das contas públicas é o serviço público. Nós temos aqui evolução das despesas com pessoal e encargos sociais, relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida. Vejam bem, em 2000 era 40, 39, agora está em 33. 2013 está 33. Significa que cada vez menos a despesa de pessoal tem papel sobre a receita corrente líquida. E é claro, por quê? Você não está mais contratando na mesma proporção que se tinha antes. Além de que o arroz salarial que nós vivemos também acaba levando isso. Agora, aqui está o dado mais chocante de todo levantamento que eu tenho. Isso aqui é o valor de mercado das empresas cotadas na Bolsa de Valores do mundo inteiro. Vamos lá. Aqui nós temos o mundo inteiro. Valia 43 trilhões em 2005, 53, 2006, 2007, quando começou a crise, 64 trilhões, 2008, 34, e 2011 já chegando a 45 trilhões. Os dados que eu tenho em 2013 já estão chegando a 55 trilhões. Ou seja, a crise de 2008 levou a perda, era 64, passou para 34. As perdas foram de 30 trilhões de dólares. Em reais, daria 65 trilhões de reais. Eu não estou programado para... Mas olha só, o que isso significa? Que nós estamos voltando ao mesmo patamar de capital fictício que se tinha naquela época. Mas vamos ver como é que eu explico isso. A economia não cresceu. A economia, agora, esse ano, talvez chegue a 3%. A União Europeia está em torno de 0,5%, o Japão está negativo. 70% do PIB mundial não cresce. E como é que essas ações se valorizam? A explicação está no próximo. Poxa, onde é o próximo? O próximo é aqui. Então, olha só. Títulos da dívida interna dos governos selecionados, vamos lá. Todos os governos, em 2001, 22 trilhões. 2006, 24. 2007, 26 trilhões. 2008, 29.
2009, olha o saldo. 2009 pula para 34, 2010 38, 2011 41 trilhões. E agora está em aproximadamente 45. Olha só, de 22 a 41, quanto subiu a dívida pública de todos os governos? Dobrou. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 107 anos, a dívida pública mundial aumentou de 22 trilhões a 41 trilhões. E é isso aqui que vai explicar por que as ações se valorizaram tanto, mesmo com a economia mundial não crescendo. O que aconteceu? O dinheiro público foi usado literalmente para salvar os grandes empreendimentos capitalistas e os grandes circuladores do mundo. Não culpem só os banqueiros, não culpem só os demais capitalistas. Parte disso aqui serviu para salvar também os fundos de pensão existentes no mundo inteiro que tinham aplicado em ações e títulos da dívida pública. Ou seja, isso aqui não significa o quê? Próxima charge. Ou seja, tudo vai pegar fogo. 6 milhões de apartamentos vão ser... os bancos vão retomar 6 milhões de apartamentos de moradores que vão ficar sem casa. Eles são salvos com todo o dinheiro público. E o resto da população está inteiramente à margem. E aí, qual é a função que o Estado passa a ter nesse momento? Ele não assegura mais saúde, educação, segurança, previdência, ele não assegura praticamente nada. E não é só aqui. Eu estou falando que nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje devem 17 trilhões de dólares. Quase 45 trilhões de reais. Deve ser. Mas o que significa isso? De onde é que esses estados vão tirar dinheiro para pagar essa dívida? De onde é que o Estado normalmente tira? Da carga tributária. Mas ele não vai aumentar mais a carga tributária. Porque se aumentar, vai haver chiadeira das duas partes. Ele teria que... A economia teria que crescer talvez 3, 4 vezes para que o Estado pudesse arrecadar na mesma carga tributária um valor maior. Não vai também. Endividar, ele já está endividando cada vez mais. E aí? O que é que está para acontecer futuramente? O que está para acontecer futuramente, primeiro, há um cenário internacional em que as crises das bolsas poderão ser retomadas. As crises das bolsas sendo retomadas, o que vai significar? Os ataques aos direitos que ainda sobraram vão ser amplificados. O que resta aos trabalhadores? O que resta aos trabalhadores é impulsionar todos eles e ir para a rua e lutar para a alternância dessa concepção de poder que está colocada. E aí o que está? Olha aí o nosso dinheiro. Olha aí o dinheiro dos impostos voltando para o povo. O que nós estamos vivenciando hoje é uma intensificação da ação do Estado na repressão a todos os corpos sociais. Semana passada, um americano foi preso porque estava distribuindo comida para o pobre. Foi preso porque estava distribuindo comida para o pobre. Aquele movimento Occupy Wall Street não está sendo permitido nem ficar em praça. No México, nós tivemos 43 jovens que foram assassinados por um Estado que é totalmente controlado pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Nós estamos vendo exatamente o quê? A decomposição completa das formas de governo que nós temos. Então, isso aqui simboliza exatamente o que está sobrando para o trabalhador, não só no Brasil. A repressão política passa a ser uma peça fundamental. E também acho. É o que eu me importo nesse assunto.
E essa é aquela coisa que eu tinha falado, os 19 seguintes da gente, direito garantido, não se compra, não se vende. Compra a dupla porta. Porque agora está acontecendo isso aqui. Nos hospitais públicos, nos hospitais universitários, além de se produzir a IBSER, se tem agora também duas portas. Você tendo plano de saúde, você pode ser atendido, ou se você não tem, só o cartão do SUS, você vai ficar numa fila. É macabro como isso está acontecendo. O que fazer? O relator concluiu que a reforma da Previdência foi aprovada com base no mensalão. Se você avaliou isso, por que a reforma da Previdência não pode também ser invalidada? Eu diria. Porque por trás dessa reforma da Previdência nós temos um novo patamar na luta de classe. Nós temos uma nova colaboração de classe em que antigos oponentes se juntam na defesa do mesmo interesse. Eu peguei essa charge ontem. Que absurdo! 69 milhões é a corrupção, se fala da Petrobras. A sonegação de impostos, 415 milhões. Olha só, além de 1 trilhão que é pago no serviço da dívida, nós temos 415 bilhões de imposto que não é pago. E juros e amortização da dívida pública, isso aqui se refere ao ano passado, 718 bilhões. E essa chave aqui mostra exatamente o quê? A corrida armamentista forma lucros. Agora, o que vocês acham que compra as ações do setor armamentista? Os principais fundos de pensão do mundo compram as ações das empresas do setor armamentista porque são muito rentáveis. Olha só. Para garantir o futuro de alguns, eu comprometo o presente e o futuro de toda a classe trabalhadora. Não é só o Vaticano que aplica o dinheiro em ações do setor armamentista. E quem é o setor armamentista? É o setor que domina a mídia mundial, incluindo aí dos filmes, revistas, tudo. E são eles que produzem a nossa subjetividade e são eles que legitimam o sistema da dívida. São eles que legitimam essa nova funcionalidade do Estado, que é o quê? Assegurar o pagamento da dívida pública e passar por cima de todos os direitos. A democracia capitalista, que nós estamos vivendo é exatamente isso. É um grupo de 0,7% da população mundial que apropria grande parte da riqueza e o Estado, através da repressão, assegura a esse direito. Não se preocupe que a nossa vingança vem aqui. Você viu durante a greve no Rio de Janeiro, em que os policiais estavam reprimindo a greve e essa professora conseguiu, pelo menos durante esse intervalo, conseguiu conter toda essa repressão. Bom, vamos encerrar. Então, olha só. Hoje já posso falar? Então, olha só. A questão toda que está colocada aqui é que, primeiro, se trata de um fenômeno que não é fácil de ser percebido. As contradições que surgem a partir do momento em que a Previdência e os serviços públicos começam a ser privatizados e que a Previdência passa a ter os fundos de pensão a forma de compensar a Previdência pública e segura, ela dá novo tom à luta de classe. Por quê? Fica muito difícil para os próprios trabalhadores do Brasil entenderem que o seu futuro significa o ataque aos seus demais trabalhadores. Ou seja, a questão toda aqui é como é que nós vamos fazer para retomar a solidariedade entre as gerações e a solidariedade entre a classe trabalhadora. Porque aqui o ataque foi frontal. Aqui o que significa? Nós futuramente vamos ter, na maior parte dos sindicatos dos setores públicos, o seguinte conflito. Mas atualmente, nós sempre temos uma bandeira que diz não pagamento da dívida pública e pagamento da dívida social. Ou seja,
Nós devemos lutar para que a dívida pública não seja paga, mas a dívida social seja paga, para que tenha dinheiro para a saúde, para a educação, para a reforma agrária, para a previdência. Só que o outro lado, sem condicionado como está, qual vai ser a bandeira do se depende do fundo de pensão? Que o Estado priorize o pagamento da dívida pública, porque quase metade dos seus ativos está aplicada em título da dívida pública. Então, para eles, é fundamental que o superávit primário seja cada vez maior e a parte destinada ao pagamento da dívida seja cada vez mais elevada, porque assim ele vai ter um rendimento maior. Isso o que significa isso? Significa a destruição da saúde, significa a destruição do próprio local de trabalho dele. Porque o grande problema que está colocado aqui é que carreira docente nós vamos ter. Nós construímos tudo isso a partir da TD5, eu era estudante na época. Daí surgiu o PUPS, daí surgiu a Previdência Pública Integral. Tudo que nós temos foi o resultado da luta de várias gerações. E aqui nós temos exatamente que manter essa unidade entre a nova geração e os que se aposentaram, eu que pretendo me aposentar, mas nós temos que construir uma aliança, não é só entre os servidores públicos, entre os alunos. Nós temos que construir uma aliança, tal como está na resolução do ANS. Nós vamos ter que lutar para que a Previdência Pública Integral seja possível a quem quiser. Primeiro, é uma deficitária. Segundo, que se o setor privado quiser ter uma previdência pública de 20 salários, que tem. O Estado sabe como poderia garantir isso. Só não quer por quê? Porque é a liquidação do serviço público. Por que se rompeu essa solidariedade em que uma geração financiava a outra? Não precisava de nada. Porque o que está colocado é uma concepção de Estado em que não há serviço público. Veja o que aconteceu com a IBSE. A IBSE é apenas o primeiro laboratório para o que está proposto agora para a CAPES. E o que eu imagino é a fragmentação que nós vamos ter entre nós, professores, entre nós, servidores públicos. Uma amiga minha que se aposentou, ano passado, ela se aposentou progredindo para titular. As novas gerações, eu já me aposento mais com integralidade. Os novos já não vão ter, vai ter menos do que eu. E os mais novos vão ter apenas 4.300 de previdência pública e segura. Então, como que nós vamos fazer para retomar essa identidade de classe e principalmente a solidariedade entre gerações e a solidariedade na classe trabalhadora? Nós vamos ter que ter uma luta que pressuponha o quê? A defesa dos interesses de todos os trabalhadores. Porque olha só, primeiro eles atacaram a previdência privada. E aí você dá palma, não, mas é só previdência privada. Depois, tudo que eles fizeram para a privada, eles trouxeram para o serviço público. O teto e tudo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está retirando direitos dos trabalhadores, seja do setor público, seja do setor privado. E aí o que nós temos é justamente no momento da nossa velhice, o momento que mais nós necessitamos de recursos, é onde nós vamos ter a ameaça completa. Porque os novos professores não vão ter a Previdência Pública Integral, não. Eu saí da Federal do Maranhão, me transferi para a Federal de Alagoas, é a minha companheira de lá. Eu estou dando aula para 4 disciplinas. Então, se nós queremos lutar contra a reforma da Previdência, nós vamos ter que colocar também o combate à precarização do trabalho. Porque os novos professores vão ganhar salários cada vez menores, com jornadas cada vez maiores, sem direito à Previdência Pública Integral, em ambiente muito mais precarizado, muito mais propenso ao adoecimento. Então nós temos um drama que tem que ser entendido na totalidade. Nós não podemos tratar apenas como um drama da peculiaridade do servidor público. Vamos partir daí. Mas nós temos que entender como um problema de toda a classe trabalhadora. Por quê? Porque a
até a Previdência foi transformada num espaço de valorização do capital. E o que nós temos? O que nós temos é justamente um ataque para resolver o problema de alguns, se ataca todos os trabalhadores. E o que nós temos que fazer? Nós temos é que ter a consciência do que está acontecendo, mas, inicialmente, fazermos seminários entre todos os setores públicos, entre a juventude, porque é a futura geração que vai ser atacada. Você tem que juntar os servidores públicos federais, os estaduais e os municipais, porque todos estão marcados pelo mesmo, que é o quê? Estão submetidos ao regime de capitalização, estão submetidos às leis, à flutuação do mercado. Então, eu encerro por enquanto, destacando exatamente que se nós tivermos os direitos que nós tivemos, que agora estão sendo retirados, é porque nós lutamos. O que nos falta agora é retomar esse patamar de luta e, principalmente, professor aposentado ou não aposentado, trabalhador, nós temos que construir essa unidade, porque o que está em jogo é o futuro, não é só o setor de estudo. O que está em jogo é o futuro da nossa trabalhadora. E tudo isso para quê? Tudo isso para quê? Vou repetir. Ano passado cortaram 42 milhões do orçamento da educação, se não me engano, dos gastos sociais. 42 milhões foi remetido para quê? Para o BNDES. Para financiar quem? Os grandes capitalistas. Para atacar quê? Mais ainda o serviço público. Para abrir caminho para quê? Para mais privatização. Quanto mais você acaba com o investimento, quanto mais você precariza, quanto mais você está fazendo o inverso, que é o quê? Eu acabei dando saúde agora. Minha irmã tinha acabado de falecer por atendimento médico. No desespero eu acabei entrando. E o que eu estou descobrindo? Que não me resolve nada. Nada. Porque o médico que me atende no setor privado é o mesmo que atende no setor público, é o mesmo que está tendo 3 jornadas, é o mesmo que está submetido às condições mais precárias do trabalho. Então, nós temos que entender a totalidade do que está colocado e chamar a unidade entre todos os trabalhadores e entre todas as gerações, porque nós temos que restabelecer a solidariedade entre gerações e a solidariedade entre classes. E para os mais novos, lembrando mais 68. O neoliberalismo já era para ter sido introduzido antes. Não foi em 68, porque os estudantes, na luta contra os ataques à educação e aos serviços públicos, se juntaram aos trabalhadores que já tinham ameaças de precarização. Então, para os mais novos, eu diria, sejamos realistas. Lutemos pelo impossível. E para os mais novos e mais velhos, eu também já me incluo, façamos a luta em conjunto. Por quê? Porque o que está em jogo aqui, nós temos que procurar uma alternativa ao que está aí. O capitalismo não oferece mais nem mesmo a migalha do estado de bem-estar. Pelo contrário, o que nós temos aqui é uma aceleração ainda mais do mal-estar social. E o que eu acabei de falar da dívida pública mostra que vários estados estão a dívida ameaçada. Então significa que nós vamos ter o acirramento da luta de classe, e para isso nós temos que estar organizados e partindo da dimensão de classe. Nós temos que sempre agir como classe. Bom, eu paro por aqui. Havendo perguntas, eu retorno. Obrigado.